Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje é segunda-feira, dia 16/1/2023. Estamos aqui de cara limpa. Oh, meu Deus do céu! Pensa, olha, vou falar uma coisa pra vocês. Tá chovendo demais pra cá. Até um friozinho chegou a fazer. Só que, moço, quando o sol aparece, o calor é tanto, que, olha, eu vou falar pra você, eu tô agora, ó, não deu 8 horas, tá 7:30 da manhã. Eu já tô suando. Imagine só com aquele mundo de pelo na cara, não dá, né? Eu fico com dó das moças que tem cabelo comprido, né? Tem que amarrar o cabelo e deixar pendurado pra trás, como se fosse agarrando pra trás lá, pra dar uma respirada na cabeça. Porque não dá, e cabelo também, ó, por mais que tenha mais ou menos bom, eu já vou pregar o foguete pra cortar mais, porque eu não aguento. Uma coisa que eu não nasci é pra ser cabeludo e nem barbudo, porque eu sofro de um problema, olha aí, de suor, que é uma coisa fora do comum. Eu tenho sudorese, né? Então você vai me ver cheio com rodela embaixo do suaca, um monte de coisa. O povo já vem com aquelas historinhas. Ai, professor, tá, passa não sei o que, passa coco com não sei do que. Moço, esquece. Parece que vocês nunca viram o que é sudorese na vida de vocês. Sudorese é sudorese, moço. Sai água pra tudo quanto que é lugar no corpo. Meu corpo simplesmente, ele... Se eu tomo 1 litro d'água, ele joga 1 litro de água fora aqui. Ele é terríveis. Eu já tô até de saco cheio das receitas malemar que as pessoas passam que não presta pra nada. A pessoa não sabe, entendeu? Não dá. É coisa pra melhorar um pouquinho, também não quero. Eu quero uma pra resolver e nunca mais funcionar. Ai, tem Burtox. Toma Burtox embaixo do braço, sua cara com assim, ó. Fica tudo torto. Todo mundo que eu tenho, 50% da reação e se lasca. E eu, bestão, vou lá, porque eu acho bonitinho. Alguém falou pra mim, olha, suor. Que alguém falou pra mim, para, né? Ai, faz já tentei fazer de tudo. Meu pé, eu quando saio com tênis, é assim, eu preciso de uma meia de manhã, outra meia à tarde, outra meia à noite. Tem que trocar, senão meu sapato fica pura água. Você olha assim, ele tá com água. Credo, desse jeito? É desse jeito. Bom, sobre a gripe, já que eu tô falando de saúde, melhorei. O corpo hoje já não tá dolorido. Só tô com o nariz um pouquinho... O nariz não tá entupido, não. É só com tosse. Eu acho que tá entrando naquela fase da tosse. A gente fica um pouquinho daquele negocinho da pigarra, né? Mas já tô na saída, né? Já tô pra resolver essas pendengas do bichinho. Bichinho safado, nervoso, moço. Vamos entrar então para as nossas análises financeiras. Meus queridos, o dólar subiu bem pouquinho na sexta-feira, subiu 0,12%, praticamente foi no 0 a 0. Só que tem uma notícia boa. O câmbio internacional que eu fico de olho, ele caiu para 5,5 e 5,20, ou seja, o valor do dólar está realmente caindo em relação ao real. Isso é uma benção. Gente, isso é uma benção. Olha, antes de ontem, teve um amigo que pegou e falou assim, o povo tá louco, eu não sei o que tá acontecendo com o mercado, porque os caras tão como é que eles falou? Os caras tão vendendo, cara, não sei o que tá acontecendo, os caras tão loucos, tão vendendo, tá funcionando, o mercado tá funcionando. Eu falei, e você tá reclamando do quê? Você queria que afundasse tudo? Você queria que piorasse tudo? Você queria que destruísse tudo? Porque se você quer que destrói tudo, você tá fazendo o que você falava que os outros faziam do Bolsonaro. Porque eles querem que afunda o barco e aí afunda nós tudo junto, nós estamos tudo no mesmo barco. Então, aí que você começa a perceber. Eu falei isso pra ele ficou meio sem graça, sumiu. Sumiu. É aí que a gente vê como que as pessoas estão no modo crença e não no modo racional. Quando a pessoa faz uma análise e ela não aceita que o outro está sendo melhor do que ela entra em parafuso. Ela fala, não é possível. Porque onde se viu o comunismo ser melhor do que o capitalismo? Isso aí é um absurdo. Querido, é assim que funciona? Ou será que você nunca estudou? Até agora, será que você não aprendeu? Estudou e não aprendeu? Tem que repetir? Vamos repetir. No comunismo, o país cresce nos
primeiros momentos, nos primeiros tempos. No primeiro governo do Lula, cresceu por quê? Porque ele que usou a forma de governar do Fernando Henrique Cardoso. Ele trouxe o pessoal da equipe do Plano Real. E aí ele misturou, então ele trouxe o conservadorismo, mais a questão dele de distribuição de renda. Então ele mesclou. Mas professor, como é que pode? Vamos lá, vamos ver a Bolsa. Olha só, a Bolsa fechou na sexta-feira com queda de 0,8%. Aí, tá vendo? Só que é o seguinte, 0,8% de queda manteve no 110.916, praticamente 111. Se eu for analisar, tá melhor do que o ano passado, melhor que dezembro, melhor, claro que tá melhor. O presidente ano passado largou tudo, estava sem governo. No final do governo, onde se viu uma irresponsabilidade sem tamanho. Irresponsabilidade sem tamanho. É uma verdade, foi uma irresponsabilidade. O DAX hoje está no 0 a 0, está 0,1, 15.104, aí já subiu para os 15 mil. Tá lá felizão, tudo na alegria, né? A Europa tá assim, ó, na alegria da alegria. A Bolsa hoje, eu acredito que ela vai ficar nos equilíbrios dela, ela vai ficar oscilando, ela tá dentro da normalidade dela, com uma leve tendência de subida. Porque o real está valorizando. Tá vendo como é que tá entupido? Olha. Olha. De vez em quando entope um pouquinho. Mas o nariz ainda dá para respirar. O duro quando trava tudo. Moço do céu. Aí é uma tristeza. Então o que acontece? Mas professor, onde se viu isso? Como é que pode? Gente, vocês têm que entender o seguinte. Vamos lá. Presta atenção numa coisa que eu vou falar para vocês. Quem é o que mais produz no Brasil? O que é que mais produz no Brasil? Quem são os estados que mais produzem no Brasil? Que mais gera riqueza? Nós temos Rio de Janeiro, nós temos Minas Gerais, nós temos São Paulo e nós temos os países do Sul, certo? Muito bem. Principalmente Paraná. Ali mais para baixo já é um pouquinho menos, mas vamos lá. Vamos pegar esse eixo aí, Paraná. Vamos pegar esses países aqui bem do centro, bem no meio do núcleo. Muito bem. Campo Grande, lá na região do Mato Grosso do Sul, Brasília, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, tudo governo de direita, conservador. É os estados mais ricos que tem. Esses daí não vão fazer populismo, eles vão trabalhar com o crescimento, com o capitalismo. Vão diminuir o imposto, fazer obra daqui, fazer obra de lá. Ou seja, gente, presta atenção no que eu estou falando. Só esses países que tá aí, eles são mais ricos do que todos os países da América Latina inteira. Esses estados, eles são equivalentes a todos os países da América Latina. Aí você tem um governo federal. Então o dinheiro que sempre movimentou nos estados vão continuar. O dinheiro que ia para o governo federal continua sendo o mesmo. Um pouquinho mais porque eles vão querer voltar às taxações e os impostos. Mas até aí já tinha o imposto, só estão voltando a cobrar o que já tinha, certo? Então já vivia nisso. Então eu tenho dentro do Brasil o capitalismo e o socialismo. Essa mescla está dando um equilíbrio, está dando um caminho do meio, mais ou menos. Só que tem um detalhe. Nesse caminho do meio, mais ou menos, esses estados que estão no capitalismo com o socialismo ajudando eles nessa parte social, eles vão crescer. Agora, os estados, tipo Nordeste, não sei o que, eles vão sofrer muito. Eles vão crescer porque vai ter o assistencialismo. Só que é o seguinte, eu vou querer investir no Nordeste, o povo não quer trabalhar, o povo só quer o assistencialismo. Se eu chegar lá e falar assim, olha, vem cá, eu vou registrar você. Não, registrar não quero. Não que registro, não registra, não, pelo amor de Deus. Eu tô sabendo de um monte de caso que tem por aí, de empregada doméstica que não quer que registre. Eu tô sabendo de um monte de caso de funcionário de empresa pitiquinha que não quer que registra. Não quer que registra por quê? Porque ele quer manter a safadeza, quer continuar recebendo coisa do governo mais o dinheiro do trabalho. E não dá, multinacional não faz isso. Pequenos ainda faz, multinacional, empresa grande não faz isso. Tem que registrar todo mundo, vai receber salário, vai ter que trabalhar, tem que fazer.
Então, eles lá estão se automutilando, estão se autodestruindo. Tanto é que um monte de indústria está começando a fechar uma atrás da outra. Em que região? Daquelas regiões. Porque as indústrias não vai ter mão de obra. Porque o cara fala, eu preciso contratar. Não tem, porque o cara já recebe salário mínimo, ele não quer trabalhar. Então, tudo tem os prós e tudo tem os contras. Antigamente, quando se dava, como se fala, cesta básica, era uma das melhores coisas que tinha. Por quê? Porque além de você fazer uma concorrência com o mercado, de dar cesta básica, você automaticamente você fazia o seguinte, tá tendo um monte de óleo sendo entregue, um monte de saco de arroz, um monte de açúcar, um monte de sal, um monte de produto de comida está sendo ali. Então eu no mercado não vou conseguir subir preço, porque senão ninguém compra. Quem que vai comprar? O pessoal acaba comprando de quem recebeu a cesta básica. E aí tinha um certo equilíbrio, então você tinha uma certa concorrência, acabava. Começaram a dar dinheiro. Você dá dinheiro para pobre? O pobre já é pobre porque ele não tem estudo em finanças. Vou falar para você, eu vou falar um negócio para você. A minha avó era paupérrima, meu avô tinha 12 filhos, era cortador de cabelo, barbeiro, e ele sustentou os 12 filhos. Uma pessoa só. Só com aquilo, só que tinha um detalhe, minha avó sabia fazer conta. Minha avó recebia o equivalente, tipo, nos dias de hoje, 10 reais, um corte de cabelo, 20 reais. Então um corte de cabelo meu avô dava pra minha avó todo dia. Os restos ele usava para pagar as contas e comprar as coisas da casa. A minha avó, com esse um corte de cabelo por dia, ela pegava e trocava todos os móveis, geladeira, então essas coisas era tudo por ela que tinha que fazer. Arrumar a casa, tudo era ela que tinha que fazer. Meu avô era água, luz e comida. Água, luz, essas coisas assim de casa, grosso, de dia a dia. E ela cuidava dessas coisas de dentro da casa. E como é que conseguia viver um ser desse? Fala pra mim. Porque fazia conta. Então você guarda daí, minha poupança é você, que eu faço aqui, você faz ali, lá. Vivia. Então o que acontece? Quando você tem um mínimo de destreza com dinheiro, você consegue fazer o crescimento, você consegue crescer, você consegue fazer. Pega os pobres do dia de hoje, o pobre do dia de hoje, primeira coisa que ele faz, eu preciso de um celular. O cara, em vez de comprar o celular mais simplesinho que tem, fazer aquele plano lá do correio, de chip, onde você põe 10 reais por mês, não. O que o gajo faz? O gajo pega e compra um celular de 3 mil reais, financiado em 50 vezes, compra uma televisão mais gigante que tem, financia em 50 vezes, pega e compra uma geladeira mais gigante que tem, financia em 50 vezes, e aí vai financiando tudo. A hora que vê, o cara tá amarrado, vai ficar 2, 4, 5 anos tudo amarrado. E se bobear, ainda compra uma moto, um carro e financiado. Ou seja, o pobre ama financiamento. Você pode ver todo mundo que é classe média estabilizada não entra em financiamento. O máximo de financiamento que entra é 2, 3, 4 vezes. No máximo 6. Porque o valor é muito alto e precisa de uma coisa ali. Mas tipo assim, eu vou comprar um celular... Então o que eu faço? Eu vou juntar pelo menos metade dele, do valor, e aí eu financio só as outras metades. Não, pobre não, financia 100%. Eu quero o carnezão. E aí, o que me acontece? Acontece o problema dos juros. Acontece o problema de sobrar dinheiro. E aí acontece o problema de imprevistos, porque o cara não calcula imprevisto. E aí chega o imprevisto, afunda a pessoa. Pois é. Então, por que eu não estou mais preocupado e o que eu estou fazendo de análise para tentar entender? Porque eu tenho que dar o respaldo para os meus clientes. Então eu tenho que fazer esses estudos. Então eu estou chegando no estudo onde eu estou dando lógica, racionalidade no relatório. Porque a hora que o cara lê, ele fala assim, meu filho, eu não sou burro. Você vem com historinha para boi dormir, eu não vou engolir. Então eu estou mostrando para ele que é o seguinte, estamos entrando num equilíbrio, onde vai ter a parte social bem
bem tratada, e nós vamos ter a parte capitalista bem tratada. Então aqui no estado de São Paulo nós temos o Tarcísio que está fazendo isso, ele vai fazer a obra, é a obra do porto, é a obra não sei o que do metrô, é a obra do trem, é a obra não sei o que lá. Então vai ter um monte de obra. Opa, perfeito. Então aqui na nossa região nós vamos crescer, onde mais consome, onde mais não sei o que, beleza. E o social também vai ter engajamento, vai ter ajuda, vamos fazer bolsa, Minha Casa é Minha Vida, vamos fazer, perfeito, então vai facilitar o crescimento, cresce mais ainda. Então, não é só o governo fazendo o país crescer. É o governo fazendo o país crescer, porque o socialismo gosta disso, e o capitalismo fazendo o país crescer, que é o que funciona e que de fato faz crescer. Os dois juntos viram uma potência, gente. Então, tá sendo maravilhoso? Maravilhoso. Então nós não podemos reclamar. Eu não tinha visto isso, mas eu percebi agora. Mas olha que interessante. Então, de todos os males, menos mal. Mas nós temos que continuar fazendo análises. Por quê? Porque não para por aí. Vamos lá, dando sequência aqui nos jornais. Infomone, vocês me perdoam ficar puxando o nariz. Eu sei que é falta de educação, mas moça, eu não tô nem aí. Pra mim eu trato vocês como se fosse normal e não vou ficar fazendo edição ou coisa, porque senão eu perco a minha essência. Jornal da Infomone, vamos lá. Fórum Econômico Global começa nesta segunda-feira em Davos, com o tema de cooperação no mundo fragmentado. O encontro em Davos volta ao formato e períodos normais após a mudança na pandemia. Aí tem um problema. Haddad e Marina Silva vão representar o Lula. Olha, posso falar do fundo do coração? Eu não sei porque que o Lula não está querendo ir ou não foi. Ele deveria ir. E é bem populista e ele ia aparecer bem no planeta inteiro. Esse é um ponto. Eu acho que ele está falhando em não ir. Deveria ir. Pelo menos um dos dias onde mais se apresenta ali tinha que aparecer. Segunda coisa. Mandar o Haddad, que é da Fazenda, nesse exato momento do Brasil, onde precisa arrumar a questão da economia a nível nacional, eu não acho certo, eu acho uma irresponsabilidade. Agora, mandar a Marina, perfeito, porque tem a ver com o clima, então tá certo. Então, quem que você mandaria, professor? Eu mandaria alguém da Ministério da Agricultura e a Marina. Ou então o da Casa Civil. Manda a Marina mais o da Casa Civil, que é o Padilha. Porque ele vai estar ali representando todo o Congresso, porque a Casa Civil representa o Congresso inteiro, certo? Ou então estendesse isso para o presidente do Senado, entenderam? Para dar aquela coisa, tal, não sei o quê. Mas o ideal seria o Padilha no lugar do Haddad, porque nós estamos com um problema de economia aqui, precisa resolver. O Haddad anuncia um negócio de reforma econômica, vira as costas e vai embora. Então qual que é a responsabilidade dele? Ele tá falando assim, eu não tô nem aí. Essa é a sensação que passa. Então, vai ser ótimo isso, porque vai começar a vir dinheiro de questão ambiental. Mas eles querem a nossa floresta, eles querem... Não tem problema, moço. Deixa eles querer à vontade. Pode querer quanto vocês quiserem. Vocês acham que a floresta é nossa? Você acha que o ouro sempre vai ser nosso? Vamos supor que o Brasil começa a explorar todo o ouro que tem lá. Chega lá e fala assim, vamos explorar aqui o ouro que está aqui dentro do governo, porque essa riqueza é dos brasileiros. Sabe o que vai acontecer? A Europa, os Estados Unidos, a China vai comprar todo o nosso ouro. Fala assim, tô aqui, estamos pagando todo o ouro. Tô aqui, estamos pagando madeira. Vamos comprar toda a madeira que vocês têm, vamos pagar tudo para vocês. Aí você fala assim, a riqueza é nossa. Esse dinheiro pega e faz assim, dá 3 voltinhas no Brasil e volta para eles. Como assim, professor? Bom, vamos lá. Olha a situação que está saindo nos comentários que está aí. Nós estamos com um problema mundial gigantesco, né? Que a corona, a Covid está gerando no planeta. Mas a questão comunista que está se espalhando no planeta. Que é assim... 1% da população mais rica do planeta está ficando com todo o dinheiro de todo mundo e o resto está ficando na pobreza desgraçada. Muito bem. As pessoas chegam para mim e falam assim, professor, como que resolve isso? Podemos taxar os grandes ricos? Não.
Podemos taxar então as grandes empresas? Não. Então como que resolve? Como que você pega esse dinheiro desses daí? Eu vou falar uma coisa para vocês, presta atenção. Existem dois caminhos. Pelo amor, que é fazer com que essas pessoas mais ricas do mundo aprendam espiritualidade e entendam que precisa ajudar o próximo, porque eles não podem ter essa disparidade. Primeiro ponto. Esse é pelo amor. Vai acontecer? Muito difícil. Muito difícil. Tanto é que o Bill Gates já entendeu o recado do planeta e já está mandando ver toda a riqueza dele. Ele está pegando toda a riqueza dele, transformando tudo na fundação dele lá e jogando tudo lá. Ele falou que vai distribuir todo o dinheiro dele. Perfeito. É um cara excepcional. Todo mundo critica ele, mas é um cara excepcional. Ah, mas não sei o que da vacina. Moço, ele sabe de tudo as coisas além do alcance porque ele estuda muito. Ele tem muito dinheiro, ele tá na nata, ele tá escutando coisa que você não escuta. Ele escuta mais do que presidente da república. O que o Lula tá sabendo de coisa do planeta, ele sabe 10 vezes mais. Você pode ter certeza disso. Com o dinheiro que ele tem, pode ter certeza disso. O nível de inteligência dele, tendo todos os computadores ter um Windows, você pode ter certeza que ele sabe muito mais de qualquer presidente da república. Até mais do presidente dos Estados Unidos, sabe. Até mais do que da China, sabe. Até mais do que da Rússia, sabe. Isso é um fato. Agora a questão é o seguinte, ele já está distribuindo toda a riqueza dele. Ponto. Então ele está indo pelo amor, para ele não se estrepar ali na frente. Agora tem a segunda situação. Como que eu vou fazer? Vamos supor que aqui no Brasil eu falo assim, eu vou taxar os grandes ricos, as grandes fortunas. Beleza. Eu, rico, pego meu dinheiro e vou para outro país. Então você não consegue resolver. Você piora a situação do seu país. Em vez de você melhorar a situação do seu país, você piora. Porque a Suíça mesmo, ela fala assim, pode vir. Eu fico pegando porcentagemzinha de você e vivo do seu dinheiro. Você deixa todo o seu dinheiro aqui, você fica me pagando para guardar o seu dinheiro. E meu país é rico, só com o seu dinheiro que você deixa aqui parado. Entendeu? Então sempre vai ter um que vai falar assim, se o fulano não quer, vem para cá que eu te dou isenção, não vou te cobrar nenhum imposto. O que é importante para mim é seu dinheiro aqui. Ponto. Então é uma burrice muito grande da esquerda querer fazer um negócio desse. Sim. Porque não pode. Agora, a ideia não é errada de querer pegar e distribuir o 1% dos mais ricos do mundo. Só que você tem que entender o seguinte, 1% dos mais ricos do planeta são pessoas que a própria sociedade fica dando dinheiro. Exemplo. Então eu chego para um jogador de futebol que ganha milhões. Eu chego para um apresentador de televisão que ganha milhões. Eu chego para um ministro do Brasil, então vamos lá, olha que lindo que é. A esquerda é linda, né? Olha só como é que é. Olha, nós temos que diminuir a diferença, porque onde se viu a pobreza. Só que eu, como presidente da república, assinei um negócio aqui que passou o salário de 30 e poucos mil para 45 mil. Aumentei 10 mil de todos os juízes, de ministros, de todo mundo, 10 mil. Oh, mas pera lá. Então, o que você deu de aumento é o equivalente a um ano trabalhado de um pobre. É o que você deu de aumento. Mas então, um mês trabalhado de um ministro, de alguém mais, de um funcionário público, vai equivaler a 4 anos de um pobre? É isso que você está me falando? Que você está distribuindo renda? Então, essa distribuição de renda está errada. Começa pelo próprio governo. Tá errado, tá falando uma coisa e tá fazendo outra. Ponto final. Tá errado e é isso aí. Tá errado. Agora, voltando a nível internacional. Se eu não posso pegar e aumentar os impostos dessa empresa, eu tenho que entender o seguinte. Quem são essas pessoas? Primeiro, existem dois tipos. São as pessoas que são ricas porque alguém deu esse dinheiro para ela. Primeira coisa que tem que acabar, loteria. Loteria pega o dinheiro de todo mundo, junta e dá tudo para um só. Isso aí é, meu filho, isso daí é totalmente inverso do que o socialismo prega. Eu tô fazendo uma pessoa ficar rica. Ai, todo mundo dá o dinheirinho ali e um só fica rico. Primeira situação, tem que acabar com a loteria. A primeira desgraça que tem de acúmulo de renda é loteria. É loteria. Ou então pega e fala assim, ó, a loteria fala que é o seguinte, ninguém pode ter um prêmio acima de 100 vezes o valor do que está ali. Tudo o resto tem que ser dividido, então, por números menores. Então, vamos lá, um exemplo. A Mega Sena, não sei quantos números que é, mas vou chutar aqui os números. Eu não sei se é 6 números ou se é 5 números. Eu vou falar que é 6 números. O cara acerta 6 números. Pô, ganhou 100 milhões. Eu falo, não.
aqui é o máximo 100 vezes o salário mínimo que pode ganhar. Então, se o prêmio fosse 100 vezes o salário mínimo, 100 vezes 1.000 daria 1 milhão. Vamos supor que dá 1 milhão. 1 milhão até dá para dar para uma pessoa, que é o valor de uma casa aí, um dinheirinho para ele ficar bom. Ele torra rápido esse dinheiro, certo? Ele tira da desgraça total e fica ele virar uma classe média. Não deixa ele rico, transforma numa classe média. Então até 1 milhão, vamos falar que até 1 milhão. Ah não, mas o prêmio é 100 milhão, então não. Então o ganhador não pode ser o que tem 6 números, tem que ser o que tem 5. De 5 para cima. Ah, mas aí distribui, mas aí eu que tive mais número, então você ganha o equivalente a 2 vezes o prêmio. Então você ganha o equivalente a 2 vezes o prêmio. Divide o valor para todo mundo, dos 5 números para igual, e aquele que teve 6 números, ele ganha dobrado. É como se tivesse feito 2 apostas de 5 números. Pronto, aí você divide o dinheiro com todo mundo. Fazem isso? Não, eles pregam uma coisa e não faz o que tinha que fazer. Então nós temos que corrigir essas coisas, certo? Porque eu gosto do socialismo inteligente e não esse de cartilha de desgraça de marxismo. Eu não gosto dessa porcaria. Eu gosto do social, das pessoas serem próximas em questão de disparidade, certo? Não pode ter disparidade, certo? Então vamos lá. Segunda coisa. A pessoa rica, o jogador de futebol, não sei o que lá. Esse aí não dá, moço. Quem que tá dando esse mundo de dinheiro? Então tem que ter aquela coisa do equilíbrio. Então para você pagar um salário gigantesco para alguém, você tem que ter no máximo a divisão de 15 vezes, 10, vamos falar 10 vezes, o justo é 10 vezes o salário. Ninguém pode ganhar mais do que 10 vezes o salário. Então, exemplo, se o cara ganha 50 mil, ninguém pode ganhar menos que 50 mil no lugar, 5 mil no lugar. Se o cara ganha 100 mil, ninguém pode ganhar menos que 10 mil no lugar. Se o cara ganha 1 milhão, ninguém pode ganhar menos que 100 mil no lugar. Então, num clube de futebol, nenhum funcionário, até o cara que corta a grama, não pode ganhar menos que 100 mil se tem um jogador que ganha 1 milhão. Simples assim? Simples assim. Isso funciona? Funciona pra valer. Isso é um tipo de lei inteligente. E aí não tem como o cara fugir, eu vou para outro lugar, eu vou para cá, porque é no trabalho. É no trabalho que vai se pagar isso daí. Bom, outra coisa, nós temos também riquíssimos que é donos de empresa. Esses daí precisa do governo do anticristo, do governo mundial. Como assim, professor? Credo, que horror. Pois é, até o capeta vai ter que implantar coisas boas que Jesus vai utilizar depois. Porque não vai vir os bons e arrumar tudo. Vai vir o capeta, arruma tudo, só que ele assume o poder falando, vocês só adora eu. Não é que o capeta vai fazer tudo errado. Não, ele vai fazer tudo que Deus manda ele fazer. Só que as pessoas não estão entendendo os recados que eu ando dando. Quando eu falo, olha, os homens da justiça da terra vão trabalhar, eles vão preparar as coisas do anticristo. Mas são boas, eles vão trazer a justiça, vão fazer toda a coisa arrumada para a volta de Jesus ser adequada. O único teste que você tem que tomar cuidado é não adorar o gramulhão. Porque o ser humano vai pegar e falar assim, pô, os caras resolveram o problema do planeta, do mundo, eu amo ele, eu adoro ele. Vão se lascar. Vão se lascar. O ser humano faz isso com político, você vai ver na crença aí, eu amo Lula, eu amo Bolsonaro, pelo amor de Deus. O que é isso? O que é isso? Você ama ser humano, você tá doido, rapaz? Você tem que amar a Deus. Bom, mas vamos lá. Então como que resolve isso? Com o que eles já estão implantando, gente, que é o imposto internacional de grandes empresas. Então, grandes empresas têm que pagar um imposto internacional. Essas grandes empresas têm que pagar uma contribuição, pagar para diminuir esse dinheiro dessas pessoas riquíssimas, pegar a parte desse dinheiro dessas pessoas riquíssimas para poder fazer a distribuição. Fora isso, desculpa, mas eu desconheço. Porque se eu pegar e apertar uma empresa, ela simplesmente sai daqui. Ela vai para outro país. Se não for feito a nível global, incluindo todos os países, eles sempre vão escolher um país e falar, aqui é o meu, e eu vou fazer o que eu quero aqui. Não vai dar. Vai dar ruim. Bom,
Vamos lá que eu conversei demais. Eu fiquei com a voz tão ruim, agora não tá mais doendo a garganta, então eu quero falar mais, né? Me lasca aqui. Vamos lá. Poder 360. Bin Laden. Biden, olha só, por que eu falei Bin Laden? Biden declara situação de catástrofe na Califórnia e no Alabama. A Califórnia, que pegou fogo há pouco tempo de tanto calor, agora está se inundando de tanta chuva e tempestade. Tá dando mini furacão, né? São tornados atrás de tornados lá na Califórnia. Tá arrebentando tudo ali, aquela região, moço, aonde a promiscuidade está sendo detonada uma atrás da outra. Tem que tomar cuidado, hein, gente? Eu vou falar uma coisa para vocês. Essa região é aquela região do cinturão de fogo. Pelo que eu entendi, pela espiritualidade, está sendo assim. Lugares aonde estão tendo problemas um pouquinho mais graves de natureza, muito calor, incêndios, tempestades arrebentando tudo, eu aconselharia as pessoas tentarem migrar para lugares onde está tendo menos problemas. Porque a tendência é onde hoje já está sendo detonado piorar muito, muito mais. Se continuar nessa cadência, o gráfico vai levar para tal. Porque pelo gráfico, você olhando os gráficos, você fala assim, rapaz, olha, pelos últimos tempos está piorando, e a tendência é piorar um pouquinho mais. Então você tem que identificar onde não está tendo tanta catástrofe e falar, esse eixo dá para ir. O espiritual manda recado. Agora tem gente que engole e tem gente que fala, não, eu vou ficar aqui porque eu amo aqui, eu quero ficar aqui porque eu sou daqui, eu quero nascer aqui, eu vou ficar aqui até o fim. Depois não reclama, né? Depois não reclama. Quando acontecer, não reclama. Que o aviso do espiritual tá. Tem uns que não tá nem aí, acho que é natureza, que é normal, não sei o que. Vocês acham que num programa de Davos vai... porque agora o Lula tá aí, acabou o problema da clima, volta o clima normal. Vocês acham que vai voltar normal o clima? Ou vai piorar? Moço, tá em migração, tá virando o eixo, tá entrando em colapso. E vai ser assim, vai ser o furdunço. Bom, vamos lá, Infomoney. Mercado imobiliário. Preço do aluguel dispara 17% no Rio e 15,5% em São Paulo em 2022. Mas desacelera no final do ano. Mas subiu tudo isso. Gente do céu, não dá para viver desse jeito. Os preços dos imóveis subindo do jeito que tá, não dá. Tá surreal. Isso aí é Nárnia pura, isso aí é uma loucura. Preço de imóvel tem que começar a cair. A bolha vai explodir. Vai explodir porque ninguém consegue pagar um aumento de aluguel desse jeito. O preço do aluguel está horroroso, está estrondoso. E não dá. Da forma que está, não dá. Simples assim, simples assim. Vamos lá, Infomoney. Por outro lado, aqui no Brasil, saiu aqui no Infomoney o seguinte: preço médio do litro da gasolina cai 1,5% e atinge 5,04%, aponta a ANP, Agência Nacional de Petróleo. Então, embora está R$ 5,00, está tendo uma queda. Isso é bom, gente. Vai dar fôlego para o aumento do imposto de volta que foi retirado e está para acontecer. O dólar caindo do jeito que está caindo facilita voltar o imposto e manter o preço da gasolina do jeito que está sem gerar inflação. Então nós temos uma inflação monstro de aluguel e um controle aí do combustível, sem que o presidente da Petrobras haja. Ele mal entrou, não entrou porque ainda está tendo o processo ali, não está tendo mudanças e está tendo esse efeito. Imagine depois que entrar que o cara vai falar assim, agora vamos abaixar aqui, aí o governo consegue dar o contrabalanço, certo? Vamos lá. BBC News. Além das invasões, 3 dores de cabeça do início do governo do Lula. Vamos lá, vamos ver o que o jornal está falando? Das dores de cabeça do governo do Lula. Ele está falando o seguinte: tem o ministro do turismo que deu problema, ministro não sei o que deu problema, então tá tendo alguns problemas com ministros, só que tem um porém. Olha a fala do homem, como é que ele é inteligente. Se o Bolsonaro tivesse falado isso daí, eu acho que ele seguraria melhor um pouco alguns ministros, algumas coisas que estavam ali.
cacuete, né, moço? O cara é macaco velho, né? Vamos lá. Ver o que ele falou aqui. Na fala de abertura, o presidente disse que pessoa que fizer algo errado, abre aspas, será simplesmente, da forma mais educada possível, convidada a deixar o governo, fecha aspas. Se cometer algo grave, a pessoa terá que se colocar diante das investigações e da própria justiça, fecha aspas. E depois ele pegou e falou o seguinte, abre aspas, estejam certos que eu estarei apoiando cada um de vocês nos momentos bons e nos momentos ruins. Não deixarei nenhum de vocês no meio da estrada. Não deixarei nenhum de vocês. Vocês foram chamados porque têm competência. Vocês foram chamados porque foram indicados pelas organizações políticas que vocês pertencem. E eu respeito muito isso. Fecha aspas. Ou seja, ele pega e fala: a responsabilidade não é minha e de todos os órgãos, de todos os partidos políticos que indicou as pessoas. Vocês têm competência, por isso vocês estão aqui, não caiu de paraquedas, ou seja, eu não estou nomeando gente porque eu acho bonitinha, porque me indicaram por indicar, mas porque tem competência, ou seja, ele está falando que é técnico. E aí vai a conversa. Mas, professor, isso é mentira, é conversa. Não interessa, é o que ele fala que manda. Porque a fala de um presidente da república que manda. Agora, fala pra mim, o Bolsonaro defendeu alguém? Primeira dor de barriga, manda o Moro embora, se vergonha. Primeira dor de barriga, manda o Santos Cruz embora, se vergonha. Primeira dor de barriga, manda não sei quem embora, manda o coisa lá do embaixada lá, do embaixador lá do Itamaraty embora, o Ernesto lá. Então, o Bolsonaro simplesmente fala assim, eu que mando aqui, manda embora, eu que manda embora. Não funciona, moço, isso aí é chefe. As pessoas trocaram, essa época de chefe é de 20, 40 anos atrás. Agora nós estamos na época do líder. O líder envolve, protege os caras, porque é uma equipe. Isso o Bolsonaro não sabia e não entendia. Tanto é que ele saiu, largou tudo. O pessoal ia falando nas redes sociais, ia perdendo na rede social, ele largava lá e falava, ele que se vira. Certo? Então essa é a diferença, e isso é o lado bom do PT, viu, cara? Isso é o lado bom da esquerda. PT não, da esquerda no geral. Nisso eles são perfeitos. Nisso daí dá até vontade de ser petista, por exemplo. Credo, professor, que horror! Não tô falando que eu vou ser, mas dá vontade, porque eles têm como se fosse um grupo. Já o pessoal do Bolsonaro, não. Você vem cá, vamos lá, vamos lutar! Morreu, larga lá, vambora! Mais um que foi, é um abatido. Depois nós volta e vê o que faz. Aí não dá, né? Aí desculpa, mas... Aí, moço, aí vou falar pra você, hein? Vamos lá. Poder 360. Espero que o Lula aprenda muito com a China, mas muito com a China. Pelo menos na economia. Porque a China comunista, para mim, é China capitocomunista. China não cobrará imposto de pequenas empresas em 2023. Empresas que faturam até R$76 mil não pagarão imposto. Opa, mas aqui nós já temos a Simples Nacional. Aliás, o MEI, microempreendedor individual. Sim. A China está copiando isso daí. Vai fazer sucesso lá, porque funciona, ajuda, só que eles vão fazer o microempreendedor individual serem de fato uma empresa. Aqui no Brasil virou uma forma de terceirização. Lá na China, não. Aqui usou como forma de explorar os funcionários. As empresas contratam funcionário via MEI para não ter responsabilidade fiscal. Ou seja, então trocar a forma de explorar o cidadão. Não dá, né, gente? Não dá, né? Venhamos e convenhamos que isso aí tá errado aqui no Brasil, né? Esse negócio da MEI aqui precisa corrigir, aonde a MEI não pode ficar prestando serviço para a pessoa jurídica. Torta direita. Quando o MEI só mandar nota fiscal para uma empresa, não pode, tem que ser desclassificado o MEI.
Se o cara pegar e mandar nota fiscal só para uma empresa, aonde o valor fica acima de 50% do faturamento, ou coisa assim, não dá. Porque classifica como se a pessoa estivesse trabalhando lá. E aí eu tô tirando a pessoa de pagar INSS e todas as coisas. Ela paga o INSS, o mínimo do básico. Não dá, né? Vamos lá, Poder 360. Agora o meu medo da esquerda. Até então eu falei que a esquerda tá interessante. Ela tá fazendo a mesclagem aqui com os estados, só que tem um problema seríssimo que ninguém tá prestando atenção. Aliás, tem, né? Uma parte da direita tá prestando atenção. Poder 360. Bloco latino-americano foi discutido com Lula, diz Maduro. O Maduro está falando que vai transformar a América Latina inteirinha numa Cuba. Num blocão comunista total. Só que, meu querido, Deus me livre. Esse cara tá achando que o comunismo é lindo desse jeito que tá lá na Venezuela? Ele tá achando... Eu tava vendo agora na Jovem Pan, no Jornal da Manhã, o cara da Venezuela falando lá, não adianta o Brasil vir querer fazer obra aqui, não vai resolver, porque o problema está na questão política, na situação estrutural. Você vir fazer obra aqui não vai resolver o problema, só vai falar assim, ó, coloquei um enfeite no seu país. Nós não queremos isso. O cara falando, nós não queremos isso, nós queremos a resolução e o que precisa resolver de fato na questão política e não de obra. Não vem me trazer obra pra cá, não. Espero que o Brasil não saia fazendo obra em outros países. Fazer de novo o que foi feito, pegar o nosso dinheiro e fazer obra lá fora. Nós estamos precisando de muitas obras aqui, pelo menos de porto. Cada estado tinha que ter pelo menos uns 2 portos que tem aí que tinha que ter. Para escoar coisa. Duplicação de estradas, nós estamos precisando de um monte de coisa aqui no Brasil, gente. Pegar o nosso dinheiro e mandar para fora. O dinheiro que foi mandado para fora na outra vez dava para acabar com o problema de construção. Eu prezo tanto pobre, só que eu vou pegar o dinheiro do brasileiro e vou gastar tudo lá fora, para Cuba, para Venezuela, para Bolívia, para tudo quanto que é país. Eu vou torrar meu dinheiro dos brasileiros lá fora? Que eu poderia construir casa para todo mundo aqui no Brasil. Ninguém ia ter problema de casa no Brasil. Pois é, acontece? Não. Olha a desgraceira. Pois é. E pra gente encerrar, já que estão falando de política, Infomoney. PGR pede ao Supremo Tribunal Federal inclusão de Bolsonaro em investigações sobre atos golpistas em Brasília. Cada dia que passa, eu vejo que o presidente vai ser preso. Quanto mais tempo passa, mais eu percebo isso. Ele pode não ser preso fisicamente, mas ele vai ser preso do próprio país. Ele não vai poder voltar no próprio país. Vai ser difícil, hein? E não vai parar por aí. Mas, professor, ele não tem responsabilidade. Tem responsabilidade. Ele, como líder político, ele deveria ter entrado na mídia e falado, gente, não faça isso. Gente, eu aconselho vocês pegarem, se abraçarem, como se fosse abraçar uma árvore, todo mundo dê as mãos uns aos outros, vão fazer um círculo em volta do Congresso inteiro e vão fazer uma oração para Deus. Pronto, estava perfeito. Ele estava de parabéns se ele fizesse um negócio desse, fazer uma oração para Deus. O que foi feito? Não falou nada, ficou isento, sumiu da braquiária e gera responsabilidade. Responsabilidade tem que se assumir. É complicado, gente, é complicadíssimo. Tem as duas contrapartidas? Tem. Mas tem responsabilidades morais. É duro. Mas é o que está acontecendo. Gente, que Deus abençoe. Jamais a verdade absoluta. Estou dando somente um prisma. Não sou o maior entendedor. Aqui é conversa com amigos. Que Deus abençoe. Namastê.